Olá, tudo bem com vocês? Hoje, como vocês perceberam, a gente está num espaço diferente aqui para apresentar o nosso programa sobre diversidade e sem nenhum preconceito, porque a gente está com convidados especiais, porque no próximo domingo vai estar acontecendo a 28ª edição da Parada Livre de Porto Alegre e a gente está recebendo hoje aqui o pessoal da organização da parada. A gente está com o Célio Golin, que é coordenador do Nuances e fundador da Parada Livre, e com a Sol Bom Tempo, que é multiartista, militante e também faz parte lá do rolê da organização, e a gente vai conversar com eles. Depois, em seguida, a gente vai falar também com a autora Simone Dalmolin, que escreveu o livro Calma na Alma, e vai ter uma uma sessão de autógrafos no próximo sábado dentro do BPE Mais Cultura, que é um rolezinho de cultura da Biblioteca Pública do Estado, que faz uma vez por mês aos sábados, onde reúne gastronomia, cultura, literatura, aproxima autores de editoras, e ela vai estar lá autografando. Então vamos já de cara começar apresentando aqui os nossos convidados. Vamos para os primeiros convidados da noite, pois no próximo domingo, como eu disse, vai estar acontecendo no Parque da Redenção a 28ª Parada Livre de Porto Alegre. A manifestação popular, que é um evento, uma celebração, uma festa e um ato político, foi recentemente, em 26 de novembro agora, semana passada, oficialmente reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da capital. A proposta da lei foi da vereadora Natasha Ferreira, teve aprovação unânime da Câmara Municipal de Porto Alegre. Um reconhecimento para uma das maiores manifestações do Brasil, que celebra e confirma de maneira oficial e definitiva a importância histórica, política e cultural da Parada Livre de Porto Alegre, símbolo de resistência e ativismo aqui no Paralelo 30. E é sobre o tema Parada é Protesto, Revolte-se que a Parada Livre chega à sua realização de número 28, como eu disse, no próximo domingo a partir das 11. Estou me repetindo aqui porque é importante ressaltar. No Parque da Redenção. E nós estamos recebendo aqui hoje um dos fundadores da Parada Livre, uma referência para militância e ativismo LGBT QIAPN+, não só na capital ou no RS, como no Brasil. Célio Golin e também a Sol Bom Tempo, multiartista, que além de fazer parte da organização, também é a atração artística confirmada na edição. Pessoal, que felicidade de receber vocês aqui. Muito obrigado por estarem aqui, por aceitarem o nosso convite. O Célio por ter tirado um tempo. A gente sabe que a semana que antecede um evento tão grande quanto esse é corrido. E vocês terem disponibilizado esse tempo nos honra muito. Então eu queria agradecer o Célio pela presença e a Sol pela disponibilidade por ter feito todo o meio de campo aqui. E também a Bruna Klein, que foi quem mediou lá, intermediou. Obrigado, bem-vindos, viu, Célio? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. A gente está bem feliz de estar aqui falando sobre a parada, num espaço importante, né, porque a mídia é uma coisa fundamental, principalmente para a população LGBT, né? Então acho que esse espaço para a gente estar discutindo sobre a história da parada, como se constituiu, a importância que tem no cenário político de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, no Brasil, né, juntamente com todas as outras paradas que acontecem, né, no interior do estado. Então a gente está aqui à disposição para estar tendo um papo aí com todo mundo. Sol, bem-vinda também. Obrigado pela disponibilidade, atenção e pela presença. Boa noite. Eu agradeço, muito feliz de estar aqui. Gente, aqui comigo, a gente está num cenário novo, como vocês perceberam, a gente está num ambiente novo e você sabe que eu não funciono muito bem assim, eu não trafego muito bem no novo, eu preciso estar mais estável. Mas a gente está hoje aqui com a minha parceira de sempre, a Barbarella. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Gil, boa noite, Célio, boa noite, Sol. Vamos lá, né? Vamos à frente. Pra frente é que se anda. Célio, eu queria começar com a história. O que tu lembras da formação e da construção da primeira Parada Livre de Porto Alegre? Quem estava contigo na ocasião? Onde aconteceram as reuniões? Quem pensou? Quem teve o insight de fazer essa manifestação? Como é que foi? Qual é a tua lembrança desse momento? Na realidade, só naquela época, o Nuances surgiu em 1991. E só tinham nuances de entidades LGBT no Rio Grande do Sul. E aí até 94, 95... a gente já tinha a discussão do que significava o Stonewall, né? Porque as paradas no Brasil e no mundo, elas já teve várias manifestações, vários momentos históricos, né, do movimento LGBT no mundo todo. Mas o Stonewall realmente foi um divisor de águas no sentido de as pessoas irem para a rua, saírem então dos guetos e tal, né? Porque a repressão que havia lá em outros lugares, então tinha essa simbologia, né? Tem essa simbologia até hoje. O bar Stonewall ainda existe em Nova York, né? E aí em 95 nós do Nuances eram várias pessoas, gays, lésbicas, bi, trans, travesti, também tinha no Nuances nessa época, participavam. Em 95 e 96 nós fizemos discussões fechadas, assim, bate-papo fechado, que eu digo, roda de conversa sobre o que significava Stonewall. E aí a gente já tinha uma maturidade. Naquele momento nós já tínhamos feito várias ações de rua, manifestos, protestos, em relação à discriminação, nós já era um movimento de rua, assim, de fazer, digamos, bafo quando precisava fazer bafo.
E também festa, começava a fazer festa, discussões, parcerias, né, na Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Ministério Público, ou seja, nós já tínhamos uma rede, né, digamos, orgânica de militância. E aí em 97 nós fizemos uma discussão lá na sede do Nuance, que ficava na Vieira de Castro, no lado do Doce Vício, que é um bar que faz parte da história LGBT de Porto Alegre, na frente do Colégio Militar, a 20 metros da Redenção, a José Bonifácio com seus garotos que frequentavam a noite naquela época, e toda a função ali do Bonfim, né? Uma Porto Alegre, o Cláudios Bar, um outro bar bafão na João Pessoa, o Indiscretos que ficava ali na Venâncio Aires, ou seja, tinha toda uma cena naquela região. E o Nuances ficava no lado do Doce Vício, eram 2 sobrados, né? Que eram colados, e aí a gente fez uma reunião, a gente tinha uma sede, a sede era embaixo e nós morávamos em cima, com bandeira na rua e tal, e aí a gente fez uma reunião e discutimos então de ir para a rua, então o 28 de junho nós fazíamos no domingo, e qual é que era a melhor estratégia, qual é que era o melhor nome, como é que nós ia construir esse evento. Aí a gente fez uma discussão, porque na época era muito ou parada gay, ou parada de orgulho, isso se espraiava pelo Brasil, pelo mundo. E nós já tínhamos uma discussão, não, parada gay não vai contemplar o que a gente pensa, o que a gente estava discutindo. E parada do orgulho, naquele momento, nós também não concordávamos que fosse orgulho, porque a gente ficava fazendo uma discussão. Talvez hoje a gente fizesse uma outra discussão, porque é interessante, né, os termos que nós discutia pela livre orientação sexual na época, entendeu? Então hoje já temos uma outra concepção. Orgulho era uma palavra, orgulho do quê, né? Se a gente está sempre sendo discriminado, toda essa situação. E aí, tinha umas bichas, tá, que já tinham viajado para a Europa, mas moravam lá, e aí mais ou menos fizemos uma discussão, e uma levantou a ideia, disse, olha, em Berlim é Love Parade, que já fugia um pouco, né, dos Estados Unidos e tal, né, o pessoal também lá tem, né, uma posição política, né, forte e tal, mas nós não queria traduzir também isso para o português. Daí a ideia de fazer parada livre, porque também nós tínhamos uma percepção, uma discussão política, que as nossas pautas a gente não tem que se dialogar só com nós LGBTs. Claro. Então vamos fazer um evento que as pessoas que defendem a democracia, direitos humanos, né, participem, né, desde o início e tal, né? Ampliando que todo mundo que tiver afim vai. Inclusive algumas pessoas LGBTs, não, mas seria legal que só nós participasse, só nós participasse do discurso, mas essa pessoa foi vencida no debate que a gente teve, né? E como nós era ali perto, o Brick da Redenção era o lugar mais estratégico, né? Então nós, no domingo de manhã, nós fizemos faixas, apitos e andamos pelo todo o Brick, e voltava com palavras de ódio, na JB, na Rua do Brick, né? O pessoal conhece no lado da Redenção. E fizemos a parada, e teve um evento interessante da gente ver, tinha várias lésbicas nessa época. E algumas delas ficaram com medo de ir para a rua, de ter essa visibilidade. E elas colocaram um capuz de pano, assim, furado e tal, nos olhos. E a gente andou uns 200 metros, lembro que nós chegamos bem ali perto do Oswaldo Aranha, e elas viram que não havia necessidade, e elas tiraram. Nossa, que maneiro. É interessante, bebê. A gente tem fotos, assim, que aparece tudo isso e tal. Então são coisas interessantes para a gente pensar, porque os outros LGBTs que estavam sabendo, eles ficavam nas calçadas, nos olhando, entendeu? Assim, diziam, o que essas loucas estão fazendo? Outros até, e algumas pessoas aplaudiam, as outras olhavam de forma meio estranha, mas nós já tinha, né, um acúmulo assim. Essa foi a primeira. E aí a segunda, totalmente os tabus, assim, né? com faixas, tudo com apito. Ainda sem trio, era uma caminhada. Caminhada, ida e volta. Ida e volta. Ida e volta, assim, umas 100, 120 pessoas. A Nega Lu se enrolou numa bandeira, e foi assim, ela acabou chamando a atenção bastante. Tinha umas bichas montadas já, né? Tinha as travestis e tal, já tinha uma galera, assim, que tava atinada, né? Que já tava na noite, assim, né? E aí, em 98, foi uma coisa muito interessante, porque daí a gente montou o palquinho na frente da sede, um palquinho dessa altura, 1 metro de altura, e aí, com o apoio da prefeitura já, aí a prefeitura bancou aquele palquinho, que era um negócio pequeno, convidamos umas bandas, e aí já convidamos a Laurita Leão, a Glória Cristal, a Dandara Rangel, e a Rebeca McDonald's, e agora não lembro a outra, mas já vou lembrar daqui um pouco, para fazer shows. E aí a gente fez a passeata, mas daí já tinha umas 500 pessoas, a Lady Cibele, exatamente, a Lady Cibele. E nós, como era 98, era o ano de Copa do Mundo, e nós fizemos um futebol de drags na frente do Monumento Expedicionário.
E a Esther Grossi, que era deputada federal, usava os cabelos roxos, que naquela época era um bafo, né? Era super exótico. Ela foi a árbitra do jogo. E daí foi um bafo lá, aquela função, as bichas de salto correndo atrás da bola, aquela coisa toda. Daí fizemos a marcha. Foi filmado, a gente tem um filme, porque a Esmirra, que é uma bicha que existe até hoje, cabeleireira, uma bicha bem também metida, poderosa. Metida, quando eu digo, é uma coisa boa, positiva, entendeu? Uma pessoa assim que tem atitude. Uma pelotense que veio para Porto Alegre, amiga nossa. E ela era poderosa, tinha um salão. Ela contratou a MTV. E naquela época existia, e a MTV bombava naquela época, não é que hoje tá, pelo meu olhar, assim, tá meio decadente, né? E naquela época também a Ipanema colocou um carro da Ipanema lá, na José Bonifácio. A Ipanema, claro, porque a Ipanema era uma rádio super conhecida e nós vivíamos programas lá debatendo e tal, de vanguarda, então a Ipanema também divulgou. E aí a gente fez a passeata e ela filmou desde ela sair de casa, o pessoal, ela contratou a MTV, então a gente tem as imagens da parada. Aí convidamos o grupo Domodê, que é um grupo de jovens negros ali da Ipiranga, né, numa escola de samba, para fazer uma batucada durante o trajeto. Aí já tinha muito mais gente. E aí depois da parada nós nos concentramos na frente da sede do palco ali. Cara, a gente ficou impressionado, porque lotou de gente, lotou. Aí a gente viu que mudou de patamar, né? Daí a gente viu que dali para frente o negócio. E aí a partir de 99 nós já fomos dar a volta na Redenção, já fomos montar o palco lá na Redenção. E aí a parada só cresceu, né? Cada vez mais. Só cresceu e aí nós sempre com parceria os bares, boates, sindicatos, a gente tinha sempre, né, com a prefeitura e tal. Sempre um coletivo de muitas ONGs também, né? Também, depois, a partir de 99, quando surgiu a igualdade, daí foram se somando, né? E hoje é o coletivo, né, de várias entidades. Então foi mais ou menos isso o início. Tá bom. Sol, a cidade de São Paulo tem a maior parada do mundo e costuma ser um norte de temáticas para paradas Brasil afora. Esse ano, eles falaram do envelhecimento LGBT, e aí entra etarismo, saúde, quadros históricos. Mas vocês aqui optaram por adotar o mote Parada é Protesto, Revolte-se. Por quê? Como é que vocês lá do coletivo apresentam e defendem esse tema? A gente vem, principalmente desde o ano passado, tentando ressaltar nos nossos motes o caráter político de transformação social da parada, né? A discussão do nosso mote, eu acho que se deu mais ou menos no mesmo tempo em que eles montavam o mote São Paulo, a gente já define ela bem antes. E a gente chegou, depois de muita contribuição, de muita discussão entre os coletivos nesse mote, porque a gente sentiu que consegue anexar várias pautas nele que são urgentes do momento atual, assim, tanto para a população LGBT, para a população trans, como a questão climática, como a questão da Palestina, como várias pautas que as pessoas veem como distantes do movimento LGBT, mas que a gente enxerga como pautas que também são do movimento LGBT, e principalmente se opondo a uma tendência que, geral, assim, de cada parada, enfim, cada geração que vem, né, de novas pessoas LGBT, de pessoas mais jovens que acessam o espaço da parada, que enxergam como um momento simplesmente de festa, como uma festividade, um evento mais de entretenimento, e não tem um conhecimento, no caso, não tem uma base referencial de como começaram as paradas e qual a importância que elas têm na conquista dos nossos direitos, né? E tendo em vista também o crescimento da extrema-direita no mundo inteiro, o desmonte de várias políticas de gênero nos Estados Unidos, no Brasil, nos nossos irmãos latino-americanos, a gente entende que é preciso gritar, mais do que nunca, que a parada ela não é só uma festa, a parada também é um protesto. E que nós temos motivos de sobra para nos revoltar, né? É muito comum, eu posso dizer por experiência própria, assim, quando eu estou na plateia da Parada Livre, assistindo shows, quando vem uma fala política, quando sobe alguém de um coletivo lá em cima fazer, é muito comum tu ver, lá vem o pessoal falar de política, eu não vim aqui para falar de Bolsonaro, eu não vim aqui para falar de Lula, né? E isso é uma grande perda, né? Porque se nós perdemos o referencial, se nós perdemos a visão de quem são os nossos inimigos, de quem está tentando nos destruir, e achar que esse momento que para muitas pessoas é o único momento, né, de comunhão, de estar junto com outros LGBTs, acaba perdendo o poder político, né, de existir, assim. Exato. Eu acho que nessa linha
que a Sol está trazendo, eu acho que a gente já tem uma consciência política que nós não somos só LGBTs, né? Nós somos trabalhadoras, cidadãos, questão da escala impostos. 6 por 1, Claro. ou seja, nós não nos resumimos, né? Nós temos as pautas, né? Claro. E também, o ano passado, a gente fez a questão trans, né? Que é a população mais atacada, né? Em toda essa questão. Então, acho que a parada, porque sempre tem essa discussão, é uma festa, isso e aquilo, mas se a gente pensar historicamente, a mobilização de rua, que era impossível, a questão do Stonewall, que nós estava falando antes, ela teve, as paradas, elas tiveram um impacto político muito grande na sociedade. Porque a gente saiu de um lugar e partiu para um outro espaço de disputa de poder. Mesmo que a gente esteja em cima de trio elétrico, as travestis, as bichas com a bunda de fora, isso e aquilo, isso tem um impacto no debate político. Por quê? Porque a nossa sexualidade é que é marginalizada, a nossa sexualidade que é excluída. Então mostrar ela e fazer dela um potencial político é fundamental. Então a parada serve para isso também. Claro. É um momento que a gente tem que pensar nessas questões, né? Verdade. Exato. Eu queria saber a opinião de ambos. Nesse encontro de gerações aqui, queria ouvir de vocês dois sobre essa questão que é a pauta do momento dentro da militância LGBT, que é o movimento LGB. Quer começar, Sol? Bora, Sol. Posso começar? Enfim, vou falar mais da minha visão, né, mas também acho que é a visão da parada. Principalmente, assim, a gente fez um post, um pronunciamento no nosso perfil, né, quando aqui em Porto Alegre, principalmente, vários perfis da cidade, outros veículos de mídia começaram a compartilhar, né, essa cisão do movimento LGBT. Só contextualizando, né, para caso alguém esteja assistindo e não saiba o que está acontecendo, mas há um movimento que já se articula há alguns anos dentro da própria comunidade LGBTQIAPN+, de pessoas não trans, né, pessoas cis, gays, lésbicas e bissexuais, que, enfim, chegaram à conclusão, acreditam que a pauta trans atrasa o movimento LGBT, né? Que a nossa pauta está desconexa, não precisamos lutar juntos, não precisamos estar dentro da mesma sigla, porque isso acaba comprometendo os direitos deles, né? A gente enxerga que esse movimento se expande agora e chega no Brasil principalmente por conta desse avanço justamente da extrema-direita, dos discursos de ódio sendo disseminados, agora liberados, né, pela Meta, pelas redes sociais, como depois a gente vai conversar sobre no manifesto. E essa pauta tem tomado um fôlego maior, né? Ao mesmo tempo, esse setor é bem minoritário, não diz respeito a uma separação do movimento LGBTQIAPN+. Mas são sim pessoas, né, gays, lésbicas e bissexuais, traidores do movimento LGBTQIAPN+. E daí, dando mais a minha opinião, né, a luta travesti, a luta trans, ela está vinculada com todas as outras lutas de orientações sexuais, de outras expressões de gêneros desde o início. Né? Sempre foi todos lutando por todos, sempre foi todos levando pancada da polícia, sempre foi todos passando fome, indo pra rua, né? Porque, enfim, a todo criação, mundo se abraçando e construindo junto, não é? Exatamente, a criação conservadora nas famílias faz com que gays, lésbicas, bissexuais e travestis sejam expulsos de casa, né? Exato. A população trans, enfim, existe esse fantasma que colocam, né, que a gente está sendo o holofote, que a gente está conseguindo mais direitos. A gente já tem tanto tempo de parada, a gente já tem tanto tempo de luta e a gente ainda está com 90% das travestis vivendo da prostituição. A gente ainda está com menos de 10% das travestis empregadas. Então, que conquistas são essas que estão passando na frente, né? Quando a gente conseguiu conquistar, enquanto movimento LGBT, no caso, o direito ao casamento igualitário, as travestis estavam lá lutando por isso. Porque também existem, caso as pessoas não saibam, também existem travestis lésbicas, também existem travestis, homens trans bissexuais, existem homens trans gays. Então, como o Célio falou, né, a gente não é uma letrinha e todas as outras lutas não nos importam, né? Claro. Então, nesse sentido, eu, Sol e a Parada Livre também repudiamos esse movimento de tentar separar a letra T do movimento, né? Porque é um apagamento histórico de toda a luta que a gente construiu juntos desde o começo, sabe? E renega também a origem, porque eu acho que é consenso aqui que a origem da luta é Stonewall. Sim. E é consenso de que a frente de Stonewall foi a Marcha e a Silva, né? Que eram duas mulheres trans. Então, como é que tu tira de um movimento histórico, de uma luta histórica que foi encabeçada lá na ponta por duas mulheres trans, tu tira a letra que as representa? Para mim não faz o menor sentido isso mesmo. Quer completar, Sérgio? Não, acho que sim, assim, eu acho que para a gente pensar na realidade, a população trans, ela questiona esse conservadorismo dessa galera que se organizou LGB, porque eles têm uma visão essencialista, binarista, né? Binarista, essencialista, e eles têm uma estratégia de inclusão dentro de uma sociedade conservadora.
E a gente também, daí a gente não pode ser ingênuo, não sei se a palavra ingênuo é mais adequada, de achar que porque as pessoas são LGBT, QIPN+, elas vão ser progressistas, vão ser libertárias. Isso é uma visão equivocada e limitada, né? Tanto que a gente vê vários, né, LGBTs no Brasil se posicionando, né, Joel Todinho e aí afora, se posicionando com, né, com um campo político que explicitamente nos desqualifica e nos persegue e faz um discurso que libera o ódio, né? O que está acontecendo no Brasil é evidente, não é só no Brasil, né? Na Argentina também está havendo um retrocesso muito grande, né? Perseguições. Então a gente também tem que trabalhar com essa perspectiva. Por isso que a parada, e pelo menos nós, a gente tem uma posição clara em relação a isso, né? Ali no Parcão tinha umas bichas que queriam a monarquia, foram lá pro Parcão pedindo a monarquia. Entendeu? Tem louco pra tudo, então, né? Ô Célio, me conta qual é a emoção de ver um projeto que tu teve à frente da criação há quase 30 anos atrás virar patrimônio imaterial cultural da nossa cidade. Como é que tu recebe essa notícia? Eu quero dizer que eu fui um dos, né? Eu fui um dos, assim, uma das pessoas. Tinha várias. Senão os bichos nem matam, sabe? Que elas estão ali na frente. O Célio com uma bandeira e uma... Não, mas eu acho... Que tu, junto com outro... Vou refazer, então. Um projeto que tu, junto com outras pessoas, idealizou e que hoje se tornou patrimônio imaterial e esse boom que é a Parada Livre, né? Eu acho que foi um desafio que a gente teve e que deu certo. E se a gente pensar, assim, na linha do tempo... numa cidade como Porto Alegre, se constituiu um dos maiores eventos que tem, né? Com toda uma simbologia que é diferente de uma marcha, por exemplo, de um sindicato e tal, ou de uma outra classe, de um outro tipo de organização. Parte pela questão da sexualidade, por uma questão que é moral, por uma questão que é um tabu. Então as pessoas se reúnem e ocupam um espaço público, que é importante como a Redenção, numa cidade como Porto Alegre, e transformam isso num evento que está dentro, né, do calendário, está dentro da história, e que repercute a partir de 2000, 2001, 2003, começou a acontecer em várias cidades do interior. Ou seja, ela impulsionou, porque a Parada Livre de Porto Alegre, de 1997, é junto com a de São Paulo. É uma das primeiras do Brasil. E isto, ela conquista um status de mobilização, de respeitabilidade, que faz com que ela se torne importante ser reconhecida como um patrimônio cultural e imaterial, porque ela tem uma representação que vai além. Ela representa um coletivo de pessoas, ou várias pessoas, mas que está inserido dentro de uma cidade que é bem maior do que a redenção daquele espaço que a gente ocupa. Então tem um sentido simbólico que legitima a vida e a existência dessas pessoas dentro de um espaço. E isso é bem importante, porque não é só uma lei que estabelece que é patrimônio cultural e imaterial. Isso tem um significado de legitimidade que combate o preconceito, que combate a discriminação, porque a gente se empodera cada vez mais. E é fundamental que aconteça isso, né? Então, esse título, eu diria, ele veio em boa hora. A vereadora Natasha foi muito, eu diria, sensível, né? Para fazer essa proposta, e para nós é muito E foi unânime, né? E foi unânime. Pessoal, além da Marcha Trans que está acompanhando a programação da Livre esse ano, quais são as outras novidades que tu destaca sobre essa edição? A gente vai ter a volta da corrida de pedalinho das drags, que vai ser uma atividade antes da parada, né? Vai ser às 10 da manhã. Nós vamos colocar drag queens em pedalinhos para correr pela rua. Vai ser maravilhoso. Eu não estive na primeira edição, né? Mas eu tenho certeza que essa vai estar fantástica, vai ficar para a história, né? E é uma cast já para chamar o pessoal para lá, as famílias, né? Quem quiser ir cedo. E a partir das 11, às 10 horas é a corrida dos pedalinhos. E a partir das 11 a gente vai começar com a programação da parada. E daí são diversas atrações o dia inteiro, DJs, apresentações vocais, apresentações de drag, de dança, né? Depois a passeata com a Marcha Trans, né? Que horas está marcada a caminhada? A caminhada é pelas 4 horas, né? E aí volta depois para mais shows no palco. Isso. Essa é a dinâmica de vocês. Deve ser babado, confusão e gritaria. Ô, Célio, o Grupo Nuance, dos quais tu também é um dos fundadores, é anterior à Parada Livre, pois completou 30 anos em 21. Como foi a idealização e o surgimento desse organismo pioneiro em prol da causa LGBT no país? Nós somos de 91, nós completamos 34 anos. Agora, nós temos 34 anos e o ano que vem, em abril, a gente faz 35 anos. Na realidade, o Nuance surgiu, nós morávamos na casa estudante,
nós várias pessoas LGBTs e não LGBTs, e a gente fazia uma discussão política lá e tal. E tinha o Vladimir Lorenzi. Se a gente puder colocar uma pessoa, assim, dar o nome, dizer, olha, essa pessoa foi a primeira pessoa que deu pontapé inicial, foi o Vladimir Lorenzi, que era um estudante de biologia de Caxias do Sul, que mora lá, porque ele, isso 90 nós se conhecemos lá. Em 88, 89, ele tinha ido pro quinto EBO, Encontro Brasileiro de Homossexuais, essa é a palavra que se usa, no Recife. E lá ele conheceu ativistas LGBTs, o Luiz Motti, pessoal do Rio de Janeiro, do Grupo Atobá, São Paulo, do Nordeste e tudo. E ele veio daí já com a cabeça assim, olha, vamos fazer alguma coisa. E daí a gente se conheceu na Casa Vamos Estudante. organizar, vamos fazer. E a gente fez uma reunião no DCE, um bate-papo um sábado à tarde. Trouxemos uma pessoa do GAPA, o José Eduardo Gonçalves, que era um militante do GAPA, para falar sobre a questão do HIV e AIDS. Que estava, imagina, 90, 91, Tava gritando. Era o não boom, tinha, né, o coquetel, como ele não chamava, chama, né, e tal, era uma coisa assim, era um pavor, assim, sabe, na nossa... E aí a gente fez uma discussão e depois desse bate-papo, a gente foi tomar uma cerveja ali no Chiru, eu e o Glad, e daí ele sugeriu, disse, olha, vamos conversar, vamos tocar pra frente essa ideia. Daí conversamos com as outras pessoas que moravam nos andares, nos prédios, já tinha umas bichas, já tinha uma galera. Na cela da João Pessoa ali. Era na João Pessoa. E aí o pessoal concordou e a gente começou a se reunir ali informalmente. Depois a gente fez o lançamento, nós tínhamos ido para o Rio para conhecer o grupo Atobá, que é de Magalhães Basso, um grupo de periferia do Rio de Janeiro. A gente foi lá, ficamos 3 dias, conhecemos outros militantes e convidamos, eles vieram para Porto Alegre no dia digamos, da criação do Nuances, que foi lá na garagem do GAPA, tinha 28 pessoas, eu lembro que tinha lista de presença, e a partir dali, todos os domingos a gente fazia reuniões temáticas e tal, e havia, naquele momento, as pessoas iam para as reuniões, havia uma demanda muito grande que as pessoas precisavam falar de si, angustiadas da família, então virava uma terapia. E eu ficava meio assim, não, mas isso aqui não pode ser um grupo de terapia, isso aqui tem que ser um grupo político, entendeu? Tudo bem que as pessoas... Depois se criou grupos dentro. Que é a oficina de gente, por exemplo, só para conversar. Tá. E aí, a partir daí, a gente começou já a fazer panfletinho, xerox e tal, aquela coisa toda. Panfleteava nos bares, nas boates, convidando para as reuniões. E aí foi crescendo, em 93 nós fizemos a primeira direção. Fizemos uma eleição, daí... Porque o que acontece? Até lá a gente não queria se formalizar. Estava bem informal ainda. Estava informal, mas daí, aquela coisa, daí nós vamos ter que fazer projeto, vamos ter que acessar financiamento. Precisa ser Aí estatuto, toda aquela função, né, que fizemos até hoje nesse negócio. E a partir dali, a gente foi ocupando espaço, em 94 nós fomos para essa sede, que foi ali na Vieira de Castro. E aí nós começamos a acessar projetos, aí a gente começou a ter uma visibilidade, muito mais empoderamento. E projetos em prevenção HIV/AIDS. O primeiro projeto, Boa Noite Homens, que era de intervenção. Em 95 fizemos várias campanhas, Não Vá Pra Cama Sem Camisinha. E a gente fazia intervenções nos bares e boates na época. Nós entregávamos em torno de 20 mil preservativos por mês. Nossa. Nós tínhamos uma equipe, a gente chamava de agente de saúde. E só que nós não trabalhávamos só com a questão da AIDS. Nós trabalhávamos com direitos humanos, recebia denúncias, ia para a delegacia, fizemos várias manifestações. Sobre projetos, eu queria te perguntar, nesses quase 35 anos de atuação do Nuances, que projeto, ação, atividade fora da Parada Livre, claro, mas que iniciativa tu destacarias e que tu lembra com carinho? Eu era consumidor, por exemplo, do Jornal do Nuances, que a gente está falando de uma época em que a internet não tinha o domínio que tem hoje, estava só começando e era para poucos. Então, a fonte da gente era o Jornal do Nuances, que durou quase 10 anos, né? Eu sempre que ia... Mais de 10 anos? Quanto tempo durou? Na realidade ele não acabou, tem 49 edições, nós pretendemos fazer a próxima ano que vem. Ele está online, virou tipo o Sul? Ele está no Museu Hipólito da Costa, eles estão digitalizando e vai estar disponível. Então há projetos de outras edições? Pelo menos mais uma, mais né? Depois uma. a gente não sabe como já é a 50ª. Tá, esse é o meu do Nuances, assim, eu destacaria porque realmente era uma fonte de informação. Eu muito jovenzinha, aquela gay, sem internet, imagina só, e sem amigos gays, era onde eu consegui. Então, às vezes eu dava uma fugida ali Onde é que tu pegava? Na Eróticos Vídeos. Eu ia lá pra a locadora que eu frequentava. louca! Foto de destaque. Na Casa de Cultura nós deixávamos montes, e as pessoas, né? até hoje as pessoas me falam, não tem mais jornal.
Antes do jornal, vou falar alguns projetos. Esses de prevenção, nós tivemos Educando para a Diversidade e Formação de Professores da Rede Municipal e Estadual por 3 edições. Foi um projeto bem importante. Tivemos um centro de referência de direitos humanos também, que durou uns 3, 4 anos. Tivemos um projeto Gurizada Saindo do Armário e Entrando em Cena, que era bem legal. A gente se reunia na sala 10 do Mercado Público todo sábado à tarde, era uma galera bem de periferia, assim, LGBTs. Intercâmbio, nós temos ainda intercâmbio com o pessoal de Berlim, da Itália, da Espanha, da Argentina, eventos internacionais. Tivemos um projeto que era Prazer Também Tem Preço, de prostituição, sexo pago, em parceria com o GAPA. Fizemos várias campanhas, inclusive deu bafo, outdoor, busdoor, porque fizemos uma campanha que dizia assim, meta seu desejo na realidade. Esse era o slogan da campanha. E aí, entraram no Ministério Público, queriam tirar, porque estava nos busdoor e tudo, né, mas não conseguiram. Revolucionou na época, né? Foi bafo e tal. E nós fazíamos concurso, nas boates e bares, fizemos um calendário de garotos mesmo, profissionais de sexo, né? Que eram garotos de programa, então fazia um concurso, tirava foto, a gente fazia uns cartõezinhos, não havia internet, nada, eles botavam o nome, deixava, para os clientes, aquela coisa toda. Esse foi um dos projetos. E vários outros, mas o do jornal, tu tem razão, assim, o que acontece? A gente se comunicava por carta, nós recebíamos muitas cartas, do interior, inclusive se mandavam carta, dali um pouco a bicha via lá de Passo Fundo, no final de semana, para ficar aqui, para ficar conversando e tal. Lá do Nordeste mandavam carta, nós tínhamos uma caixa postal naquela época, então era a caixa postal que a gente usava. E aí resolvemos, dentro desse financiamento da Unesco, fazer o jornal. Então era 12 páginas, 10 mil a tiragem, às vezes era 16 páginas, e aí a gente fazia o jornal nós mesmos, assim, páginas assim, de notas que a gente copiava, porque nós não tínhamos, né? Copiava das coisas que aconteciam no Brasil, no mundo e tal, de denúncia, sempre tinha, um resgate histórico do Lampião de Esquina, que foi um jornal, uma referência, que ainda é um jornal muito importante, então a página 5 era só o Lampião, anúncios dos bares e boates que pagavam, dos sindicatos e tal. A coluna do Nuanceiras. Nuanceiras, a coluna onde é abaixo a Sociedade da Close. Esse nome deu bafo, porque a gente colocou... Porque, claro, todos os jornais na época, eles tinham uma coluna que era para engrandecer a elite, aquela coisa, né? O povo da mídia. E nós, como eram as bichas e tal, a gente inverteu e falou, não, é o O, onde é abaixo a Sociedade da Close. E algumas bichas se incomodavam e vinham reclamar que saíram numa foto numa coluna tão desgraçada, com esse nome. Mas, bom, daí nós, né, fazíamos. Bom, então aí tinha artigos e tal, contracapa e tal, fotos bem ousadas. A primeira edição era uma foto sadomasoquista enorme, assim, sabe? Então tem esses jornais, a gente tem todos eles. E aí o que acontece? Nós mandava o jornal às pessoas por carta. Nós conseguíamos, naquela época a Câmara de Vereadores, nós podíamos mandar pelos gabinetes os jornais. Hoje não tem essa possibilidade. Não pode mais encaminhar. Nós mandava mais 200, 300, 400 jornais fechados em envelope, porque não podia ser impresso, porque as bichas diziam, não, a minha família não pode saber. Então nós fechava. Então era caixas, nós ia para o correio com caixas assim de jornal e levava e dispensava. Eu fico imaginando que pra mim, um menino gay de capital já era uma fonte muito importante. Eu fico imaginando naquela época o pessoal de interior, né? Imagina, naquelas cidades pequenininhas, revolucionárias, né? Eu fui pra Pelota uma vez numa parada, e daí tava um jovem lá, que já tinha uns 22 anos, e ele tava com a mãe na parada de Pelotas. E aí ela veio falar comigo. Ele escondia embaixo do colchão, eu olhava, mas eu não dava bola, eu fazia que não via. Legal. Porque era uma outra conjuntura. Era outra. Outro momento também, tudo. E quem apresenta a parada esse ano? É o Euler Lima, vou passar o nome de todos, tá? Claro. O Euler Lima, a Cassandra Calabouço, a Priscila Leotti, a Drag Lolita, a Laís Ayana, a Suzy D, a Charlene Voltaire e o Nego Júnior. A Lolita é a Lolita Bombom? Eu acho que não sei se era bombom, né? Só não conheço outra Lolita. Não sei. Não é bom, tá. Bom, sério, no mês do orgulho desse ano, em junho, houve uma sessão solene LGBTI na Câmara de Vereadores, proposta também pela vereadora Natasha Ferreira, que te homenageou como referência histórica na luta pelos direitos da comunidade no Rio Grande do Sul. Qual é a emoção desse momento de reconhecimento de uma vida dedicada a uma causa? Olha, eu assim, ó, eu não sou uma bicha
Vaidosa. muito metida a estrela, assim. Mas é evidente, né? Pelo histórico que a gente já fez, dediquei não sei quantas mil horas da minha vida, né? Eu direcionei, né? Mesmo sendo professor, trabalhando, mas realmente a militância ocupou a maior parte do tempo da minha vida. Ou seja, fiz uma opção política por fazer isso. Então eu acho que esse reconhecimento assim é importante assim porque a gente se sente valorizado, né? Se sente valorizado, reconhecido, né, pelo que a gente fez assim e pela contribuição que a gente deu, né, para o movimento, porque a gente não acredita na questão de um projeto individual pessoal, né? As causas elas têm que ser colocadas e dadas num projeto coletivo, né? Mas as pessoas elas têm suas importâncias, né? Elas têm a sua importância em determinados momentos históricos, inclusive. Várias dessas pessoas que a gente reconhece hoje como referências que a gente tem, por exemplo, o Oscar Wilde viveu num momento que tinha uma lei que proibia, ele foi preso, então ele se tornou uma referência. A própria Marshall Johnson e a Silva Oliveira aconteceu a questão do Stonewall. Então, as pessoas elas têm importância sim, elas têm um papel político, mas a causa é coletiva. Né? Quem são os apoiadores e parceiros dessa edição? E principal, quem está botando o Aqué, né? Espero que a gente não esqueça os CID bancários, já lembrei, a CUT, o apartamento 21, que é aqui na frente, eu sei que está dando o link também. Como é que é o Sintrajuf, vou pegar o nosso banner também, porque... lá tem os logos, né? Tem bastante apoio. Um agradecimento geral. Assim, exato, importante. Os coletivos. Tem emenda, tem dinheiro público, o governo, a prefeitura? A prefeitura está bancando toda a infraestrutura do palco, a questão das ambulâncias, toda a parte da estrutura do palco. O governo do estado está contribuindo com os trios e esses sindicatos. A Parada Livre tem uma característica de conseguir muito apoiador, né? As casas sempre apoiam. Bares, sindicatos, assim. Inclusive tem alguns trios vão ser das próprias casas que estão... A gente faz uma parceria e daí, por exemplo, uma ou duas casas assume um trio, decora, vê a questão a gente faz mais ou menos nessa... Uma construção coletiva, né? Tem aberto aqui. Por favor. Posso dar uma passada nos coletivos que fazem a parada? Claro, a gente ia perguntar depois, mas fica à vontade. Acho que daí a gente já tem todos eles juntos aqui, né? Organizando a parada, que no caso são os coletivos, né? Pessoas militantes dos coletivos que fazem a parada acontecer todo ano. Tem o Mães pela Diversidade, o Outra Visão, Coletivo Amora, Multiplicidade, UBM, Coletivo da Moradia LGBTQIA+LS, Somos, a Teia, Juntos, a UJS Gaúcha, a Marcha Trans Porto Alegre, o Transenem, a Rede Emancipa, o Nuances, a CUT, Igualdade, G8, a Rede Nacional de Comunicadores LGBTI+, a Abalô Conexões e o Coletivo Diversa. Aí, nos apoiando esse ano, a gente tem o Simpro RS, a Prefeitura de Porto Alegre, o GHC, o Síndico Petro, a Adurgs, que fala? A Adurgs Sindical, a Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do TRT4, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, o Nundiverse, a Ouvidoria do TJRS, a Ouvidoria Defensoria Pública, Estado do Rio Grande do Sul, o Sintrajuf, a Prefeitura de Porto Alegre, está com mais um logo aqui, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o Transurb e a Enterprise. Olha, muita gente, né? Bastante gente, isso é importante, né? Quando é feito de forma coletiva. Importante. Sou eu? Isso. Não. Não, é eu. Me perdi. Falando em Natasha, o que vocês estão achando do fato de termos conquistado uma bancada LGBT e da atuação da bancada? Só para esclarecer, essa pergunta está em seguida depois daquela em que eu falei que a Natasha propôs a homenagem para o Célio, porque a gente voltou nas duas, então assim, falando em Natasha para não ficar solto, ele estava relacionando aí as entidades. É para ambos então, o que vocês estão achando da atuação da bancada? Eu acho que uma das questões assim que o movimento LGBT sempre, da LGBT e mais, sempre lutou era preocupar os espaços institucionais, né? No Brasil todo, sempre foi uma das estratégias, além de outras questões. E a gente vem há alguns anos, né, ocupando esses espaços no Brasil todo, se elegendo no interior do estado do Rio Grande do Sul,
Por exemplo, nós tivemos a Alice Robalo, uma mulher trans negra em São Borja, vereadora. Temos a Regininha em Rio Grande. Vereador Rudes de Santa Maria. Santa Maria, o Rudes. Tem vários, assim, vamos citar, mas vários no Rio Grande do Sul que se elegeram. No Brasil todo temos a Érica Rios. A Duda, ou seja, super importantes, assim, né, em vários lugares. E aqui em Porto Alegre, esse ano, a gente se surpreendeu, assim, né, pela eleição da Natasha, da Atena, né, já tínhamos a vereadora, a Daiane, que foi deputada federal, né, o Giovanni Pulau também, e a gente se surpreendeu positivamente. Das propostas que são colocadas e são aprovados, projetos, dentro do espaço, daquele espaço, que tem um significado muito importante, porque faz parte da história de Porto Alegre. A Câmara de Vereadores foi criada em 1700 e não sei o que, nessa cidade. Ou seja, então nós temos um espaço de disputa, um espaço consolidado, como na Assembleia Legislativa, como na Câmara Federal. Então a gente chega nesse lugar da margem, né? A gente sai da margem e chega nesse lugar que tem esse significado, que tem essa representatividade. E elas e eles e eles estão fazendo um trabalho muito bom na minha avaliação. Assim, acho assim, que tem um impacto político, eles têm uma energia, né? O pessoal tem uma energia para estar enfrentando a extrema-direita com seus discursos horrorosos e absurdos. Então eu acho que estão de parabéns, assim, eu me sinto super representado por qualquer uma das pessoas que estão LGBTs ali. Quer complementar? Eu acho que é uma grande vitória, né, em qualquer município que isso aconteça, mas principalmente aqui, uma capital, né, eu acho que a nossa cidade, ela possui diversidade já, independente da Câmara, é uma cidade que os LGBT se expressam, vão às ruas, a gente tem um histórico muito lindo de luta aqui na cidade, né? Eu acho que veio isso representado, assim, elegendo não só a bancada LGBT, mas duas travestis, assim, de uma eleição só, eu acho muito significante, assim, que até como você colocou, recado para a sociedade, né? Exatamente, a gente só conhece a história, tipo, sendo votada, sendo pensada por homens brancos cis, pensando nos seus privilégios, né? E eu acho melhor ainda que a gente colocou não só duas travestis lá, uma bancada LGBT para pensar em nós, mas são pessoas que estão pensando na cidade, que estão pensando melhoria para todos, que estão pensando melhoria para o povo, né? E é óbvio que não é suficiente, não é elegendo duas travestis ou uma bancada LGBT que a gente consegue, enfim, parar outras lutas, né, para aprovar qualquer projeto de lei, para conseguir fazer com que os projetos delas ganhem força, enfim, sejam aprovados. É necessário muita luta política, os coletivos da Parada, outros coletivos da cidade também se engajam nisso, né, e a gente enxerga a Parada como uma forma de unir tanto o público quanto esse espaço, né, para que não seja a política algo afastado de nós, né. E poder nos ver representadas na política a eleição da bancada eu acho significativa porque dados do IBGE apontam que proporcionalmente Porto Alegre é a capital que tem mais gays. E aí acho que nada mais justo que a gente eleja uma bancada. E o Célio falou em surpresa, eu queria dizer também assim, acho que foi uma surpresa geral, inclusive para nós da bolha LGBT, porque eu participei, não sei se o Célio estava lá, de um debate que teve ali no antigo Orquirum com os candidatos a vereadores LGBT. E aí dava uma tristeza de tu imaginar que talvez um deles chegassem. E aí eu me arrepiei, porque assim, 3 deles conseguiram, sabe? E acho que é um começo. É um começo, acho que os ventos estão mudando. Vocês dois falaram agora sobre a atuação deles, e eu coloquei em seguida aqui uma outra pergunta, acho que o Célio pontuou um pouquinho também, mas queria pedir para os dois se aprofundar um pouco mais. E dos ataques que alguns membros da bancada vêm sofrendo por parte da ala mais extrema e conservadora da Câmara. Qual é a opinião de vocês? É quase retórico isso, mas eu queria que vocês se manifestassem. Eu acho que a parte mais conservadora da extrema-direita, eles se verem ameaçados por duas questões, pela qualificação política dessas pessoas e pelo gênero dessas pessoas. Porque a extrema-direita, imagina, ela não vai aceitar que tenha duas travestis dentro daquele espaço com o mesmo nível de status de poder. Essa é a questão. Falando de igual, né? De igual para igual. Poderia ser na rua, num lugar onde poderia se estratificar a questão da relação de poder. Mas ali elas estão com o mesmo espaço de poder, com a mesma... E isso causa um desconforto e uma indignação, porque eles acreditam numa sociedade hierárquica, né, de discriminados e de pessoas que eles entendem como desqualificadas. A gente vive numa sociedade hoje que o pessoal que em situação de rua, olha Santa Catarina, são expulsos, entendeu? São pessoas que literalmente
se forem mortas, uma grande parte da sociedade não vai se importar. Acho que poderia morrer mesmo. Exato. Então, aproxima tudo isso, entendeu? É um jogo de disputa de poder e que mexe. Então, por isso que tem vários significados a presença dessa bancada, principalmente da Natasha e da Atena. Claro. Eu acho que isso é muito, vou usar a palavra revolucionário, assim, mas é muito importante e causa esse desconforto, né? Pela que qualificação. mexe com a estrutura, né? É estrutural. Eu acho que para além disso também elas são uma ameaça porque elas não representam só a Natasha e a Atena, não são só duas travestis lá dentro, né? São travestis eleitas numa capital, então tipo assim, é uma força social por trás delas, né? Não só de travestis, não só de LGBTQIA+, porque foram muitas pessoas que votaram nelas. Exatamente, não foi só a comunidade, né? É um recado para todo mundo, né? Pessoas, né? Que a gente votaram. está sendo aceita, que a gente não vai Exatamente. esperar a aceitação dos outros para acessar esses lugares, né? E eu acho que é o medo da transformação social mesmo, é o medo de que as nossas vozes sejam referência, né? É o medo de ter Exato. uma travesti prefeita, é o medo de ter uma travesti presidenta, sabe? Por aí. E as pessoas que votaram nelas, nesse pessoal, elas votaram sabendo disso. Nós precisamos ter essas pessoas nesse espaço de poder. Claro. Isso também, então, tem um respaldo, né? Eu acho que também é por causa que essas pessoas se aproximam mais com as pessoas do dia a dia, né? Uhum. Né? A gente está falando de igual por igual com o povo. Sim. É. Eles representam outros interesses. Exatamente. Pessoal, voltando à pauta da parada, que ficou combinado que a gente ia tratar mais contigo, vê se tu sabe aí, lembra, além de ti, quem são os artistas que se apresentam na parada esse ano? Um dos palcos de maior visibilidade para os artistas independentes do nosso estado é o palco da Parada Livre, né? Uhum. E como faz atualmente para se inscrever? Quando eu fui voluntário lá alguns anos atrás, o processo seletivo era um pouco mais fechado. Cada organismo do coletivo indicava um artista, mas eu sei que agora vocês abriram inscrição. Para o ano que vem, evidentemente, para essa já está fechado, está tudo organizadinho agora lá, o roteiro pronto. Mas para o ano que vem, como que faz para um artista independente que queira? Abre um formulário na internet? Como é que é? Isso. A gente tem hoje uma dinâmica que algumas indicações são dos coletivos que fazem parte da parada, né? Eles indicam artistas de confiança, assim, a gente analisa. E também abrimos inscrições para vários artistas, assim. Eu não tenho de cabeça porque esse ano serão mais de 40 artistas. São muitos, só. E a gente faz justamente uma inscrição por formulário, a gente divulga normalmente nos meses de setembro a outubro, né? E aí quem interessado manda um vídeo. Isso, manda preenche lá, no caso, o formulário com o nome, com o Instagram, com uma bio, qual é o seu tipo de apresentação, né? Como a pessoa se identifica e nos envia um vídeo de apresentação, assim, algum E aí tem um conteúdo. comitê lá que seleciona. Isso, a gente tem um GT, né, dentro da organização da parada que faz essa seleção, aqui enquanto lá organiza tudo. Saulo, e quantos trios estão previstos para esse ano? Esse ano serão 6 trios. Olha. Ô, Célio, que outras atividades o Nuance desenvolve ao longo do ano e que novidades vem por aí? Qual o próximo projeto? Eu queria não estar aqui porque eu fiz esse roteiro antes. Vocês foram na estreia do Brilhante na quinta, né? Tu foi na quinta. Eu fui na sexta. Eu vi que vocês foram na quinta. E aí eu queria, junto com essa pergunta aqui, porque eu sei que vocês estão muito sempre ligados à cultura e tal, queria te perguntar que emoção é, tu falou lá, na primeira pergunta, quando eu perguntei a origem da parada, tem um momento em que ela diz no espetáculo, né? Célio, eu tô indo pra parada, me espera. Qual é a emoção de ver isso, assim? Porque ela é um símbolo de uma representatividade imensa para quem conheceu, não consegue esquecer, né? Eu era amigo da Negalu, né? Então a gente convivia, ia na casa dela e tal, saía à noite, ali no Doce Vice, quando ela era garçonete. Então eu conhecia bem ela, a questão da religiosidade, da questão do carnaval, da banda da Saldanha. Então, para mim foi bem importante, assim, eu acho que eles conseguiram fazer um bom, digamos, resgate, assim, da história da Negalu, né? É muito difícil fazer trabalhar com a questão da biografia, né? Mas eles criaram uma estratégia que eu acho que ficou bem interessante, assim. E eu acho que é importante estar trazendo essa história dessas pessoas, porque o Nuance sempre se preocupou com a questão do resgate da história. No nosso jornal, entrevistas, pesquisas. Então a gente tem isso como um mote que é importante para que a gente tenha isso no papel, né? Que a gente tenha isso registrado. Um dos projetos que eu falei, eu acho que aquela exposição de vida e obra dela foi projeto de vocês, não foi? Sim, foi né? Isso surgiu do financiamento, olha bem como é que foi. Lembra o Queer Museu, que o MBL invadiu e fechou? O Nuances entrou com uma representação do Ministério Público Federal
para que voltasse, que reabrisse a exposição. O Santander, na época era Santander, que agora é Farol. Eu não sei se eles não mudaram para Farol por causa disso. Eu desconfio, inclusive. Eles não aceitaram, e aí o MPF estipulou um TAC, termo de conduta, de ajustamento de conduta, um valor de 350 mil. Né? É uma multa. Né? E aí abriu um edital e outras entidades fizeram um projeto, e nós fizemos um projeto de uma exposição da Negalu, nos locais onde ela frequentava, em alguns dos principais locais. Na Lancheria do Parque, no Ocidente, depois fizemos no Veneziano, mas uma exposição na rua. As obras ficavam nas paredes dos lugares, lá no bar, no Menino Deus, onde ela nasceu, na rua que ela frequentava. Fizemos um mosaico com a cara dela que está na parede do Ocidente. E também aquele grafite ali na Lime Silva, do lado do na loja do lado do Zafari, ali, né? No lado do Zafari, que nós pretendemos recuperar ele, revitalizar ele. Ô Célio, recentemente o presidente Lula assinou uma lei que, entre outras coisas, proíbe o uso de linguagem neutra no âmbito do serviço público nas 3 esferas. O Nuance se posicionou em relação ao fato. Considerando as concessões que tiveram que ser feitas nos primeiros mandatos do PT no governo federal, tanto do Lula quanto da Dilma, os arranjos que precisaram acontecer para poder contar com o apoio do Centrão para, naquela época, avançar em outras pautas sociais, algumas das nossas pautas tiveram que ser sacrificadas, decepcionando a gente da militância. Eu queria te ouvir enquanto referência de ativista e um militante histórico que já viveu e viu muita coisa. Especificamente na nossa pauta, como está a atuação do governo federal nesse mandato do Lula 3? Agora, com a polarização ainda mais escancarada e mais acirrada, a Similarra consegue fazer alguma coisa efetivamente? A Conferência Nacional vai entregar as nossas demandas de fato? Como tu avalias essa questão? Eu acho que a gente teve no primeiro, principalmente no segundo governo Lula, que criou o Brasil Sem Homofobia, que foi um projeto bem interessante. Até então, anos atrás, nós só tinha financiamento a partir da saúde, da questão do HIV e AIDS. Aí, no tempo antes do Lula, aí com o Lula abriu o Brasil Sem Homofobia, nós tivemos financiamento do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação e do Ministério da Justiça. Centros de referência, editais na área da cultura, paradas na educação, projetos na área da educação. Se avançou, eu diria, considerando que se avançou bastante nesse sentido. Mas com a conjuntura política, e eu não vou justificar, porque eu acho que tem questões que a gente tem que avaliar politicamente, independente de qual é o partido que a gente está, e eu mesmo como petistas, que essas pautas das mulheres, da questão dos negros, da questão LGBT, em determinados momentos, por uma conjuntura maior política de disputa, a gente acaba virando moeda de troca. Então você tira a ministra do esporte, lembra? A Vera Mossa, que era super interessante, para colocar alguém do outro partido que precisava fazer uma composição política. Eu não concordo com isso. Acho isso péssimo e luto e critico quando acontece isso. Esse projeto que o Lula assinou em relação à linguagem inclusiva, a linguagem neutra nos documentos oficiais, é um retrocesso. Não é uma coisa interessante. Não tem como concordar. Não dá para concordar, entendeu? Porque isso atinge muitas pessoas, milhares de pessoas. E eu acho que não é uma forma de tu, digamos assim, ceder demais para algo assim, para fazer uma composição com setores pentecostais, mais evangélicos, né? E eu não concordo com isso. Eu acho que isso, para nós, é muito ruim. Porque a gente avança, a gente, sabe que a extrema-direita está aí e sabe que existe esse jogo de concessões e de política, mas eu acho que a gente não pode pagar esse preço. E de uma maneira mais geral, tirando esse fato específico isolado aí da assinatura da lei da linguagem, com relação às outras demandas no Lula 3, com esse resgate histórico que tu fez aí de que a gente foi moeda de troca por necessidade mesmo, não vamos nos aprofundar, não é o caso aqui, mas tu acha que, por exemplo, houve um gasto bem expressivo para fazer a Conferência Nacional esse ano, então o investimento teve, pelo menos, porque não se fazia há 10 anos, desde o impeachment, não se fez mais. Tu acha que esse resto está satisfatório? O fato de ter feito... Não está satisfatório. Não está. O fato de ter feito a conferência já foi uma iniciativa importante, porque a gente teve, a gente não pode desconsiderar a conjuntura, olha o que a gente passou. O golpe não foi impeachment da Dilma, e olha quem chegou no poder e olha tudo que fizeram. Se destruiu todos os espaços, todos os financiamentos, então a gente também, como nós não somos só LGBT, a gente tem que fazer uma análise assim, considerando isso. Perou, o Lula ganhou a eleição, o Lula está governando, mas a gente sabe que tem uma conjuntura péssima.
muito adversa. Tem uma conjuntura, né, de disputa ali e tal. Por exemplo, tem a bancada do PP que está no governo vota contra o próprio governo e está dentro do governo. Ou seja, isso é meio... né? É surreal, né? É surreal, né? Ou seja, os caras se sentem empoderados, não, ele não vai conseguir mexer com a gente porque, né, sabe que precisa, aquela coisa toda. Foi feita a conferência. Eu espero que a CIM e todo o pessoal que está na volta consiga dinheiro e espaço, disputa interna dentro, né, porque assim, disputa, né, isso faz parte de qualquer, né, governo, tá, qualquer situação, claro, seja municipal, estadual, claro, se disputa espaço para que se consiga implementar algumas políticas públicas que são importantes. Então, aí em várias áreas, na área de, por exemplo, eu acho que um dos gargalos assim, e retrocessos piores que nós tivemos nos últimos anos foi em relação à questão da educação. E para nós a questão da educação ela é central. Não tem como nós formar pessoas com uma mente mais libertária, com mais respeito, sem nós discutir nossas pautas no processo educacional. Claro. Não tem como. A destruição do novo ensino médio, por várias políticas que com a troca de Bolsonaro para Lula seguem, né, depredando tanto o ensino médio quanto vários outros setores. E hoje virou uma ameaça, né? A gente não tem mais o espaço para entrar dentro das escolas. Eu fazia palestras em escola confessionais, Pastor Dons, que é lá na frente do Beira-Rio, para jovens de 13, 14, 15 anos, 12 anos. Eu posso fazer um comentário, já que você abriu nessa questão, acho que tipo, a relação do movimento LGBTQIA+, de modo geral, né, e movimento trans também, com os governos petistas sempre foi esse, né, ganha aqui, perde um pouco ali. A gente pode lembrar, enfim, da Dilma vetando o kit anti-homofobia, né, que foi desembocar na fake news da mamadeira, né, e eu acho que a gente não pode enxergar o que foi, sim, mais de 15 anos de governo do PT e achar que o problema é a pauta, sabe? Que o que vai salvar é uma negociação que vai tirar um direito LGBT, sabe? Que vai tirar um direito de um setor que já é tão marginalizado. Claro que a gente está na mira da ultradireita, então a gente está no centro do debate. Mas o PT escolhe não fazer esse debate, não porque precisa se afastar de nós por, né? Obviamente a governabilidade nesses momentos fala mais alto, assim. Mas parte também de nós entender qual o poder que a gente tem e para que a gente está dando. E a nossa esperança é apenas essa, é apenas confiar que o Lula vai, enfim, decidir. Mas é triste, né? A gente sempre ser considerada a moeda mais barata, assim, claro, né? Sempre na negociação ali, é a gente que é defenestrado. Porque o senso comum capitalista, ele é homofóbico, e transfóbico, né? Ele vai criar famílias cis e hétero. E nessa equação, na minha leitura, que o governo ainda está defendendo esse sistema. É um sistema que vai promover a família nuclear do jeito que a direita gosta. Por isso, quando chegou na época das eleições, né, no final das eleições, o Lula foi em várias igrejas, em vários locais falar: transicionar é coisa do diabo, banheiro unissex é coisa do diabo, porque isso mexe com os afetos, né, internos do povo, né, conservador, assim. Então a gente tem que estar atento, né? Saber quais são os sacrifícios que nós, enquanto movimento, precisamos fazer, quais são os momentos que a gente precisa trabalhar e quais são os momentos que a gente não pode ficar silenciados, né? Quando se diz respeito ao nosso RG, ao nosso nome morto aparecendo no nosso RG, não é porque quando era um problema do Bolsonaro a gente aponta, agora que é o governo Lula a gente não vai mexer nisso. Tem que falar sobre. A gente está se encaminhando para o final, a Bárbara tem 2 perguntas, uma para cada um de vocês, mas eu queria fazer uma antes, fugir aqui do roteiro de novo com o Célio, porque o Nuance está sempre se posicionando e quando eu fiquei sabendo que vocês vinham de fato, então eu sou um produtor muito ansioso, eu fiz o roteiro, ele já está pronto há alguns dias, mas surgiu aí uma notícia de última hora que eu queria que o Célio comentasse, que é a frase infeliz do Abel Braga, e o Nuances, como sempre, se posicionou e fez uma nota de repúdio, mas eu queria te ouvir, né? E tanto sobre a fala quanto a errata lá que ele fez depois, a explicação. Queria que tu, com todo esse domínio e conhecimento que a gente respeita, eu queria te ouvir, Célio. Bom, eu sou do futebol, né? Eu gosto do futebol e tal. Não, olha, foi um absurdo. Já tinha o Ramon Dias, que era o antigo técnico do Inter, tinha feito uma declaração em relação às mulheres. Né? Uma declaração misógina, isso faz um mês e meio, faz muito tempo. O que a gente observa é o seguinte, até nos comentários ali no post, assim, é que tu vê, nesse momento o Inter está numa crise, ele veio para salvar o Inter nos 2 últimos jogos, porque ele pode ser rebaixado, né? Amanhã tem jogo do Inter, hoje tem do Grêmio. E aí ele dá uma entrevista que é para dar uma entrevista assim, digamos assim, para dar uma satisfação
Sim. Para a mídia toda, para todo mundo. E aí o que acontece? Eu não sei qual é o psicológico dele. Aí ele puxa essa história para tentar, eu não sei se é para justificar Desviar alguma o foco. coisa, desviar o foco, mas o que é interessante a gente ver que no machismo dele ele poderia ter falado qualquer outra coisa. Sim. Sim. Agora, por que ele falou isso, né? Vamos pensar no nosso. Por que ele teve essa fala? Por que ele puxou Rosa, que é do Outubro Rosa, inclusive, mas daí é a questão do viado, né? Porque dá-lhe um pouco pra ele, porque ele estava se sentindo pressionado na realidade. Claro. Ele estava Veio assumindo sob uma pressão, bomba. claro, um abacaxi. Mas por que nós, e isso acontece sempre quando tem uma briga, mas tu é viado, entendeu? E no futebol isso não joga que nem menininha, guriazinha, não sei o que, bichinha, aquela coisa toda. E no futebol, isso sempre foi dado como certo e nunca foi questionado. Só que a sociedade evoluiu, o próprio futebol e as regras, porque tem muitas, principalmente a questão racial, né? Os jogadores conseguem, os jogadores gays ainda não conseguem, né, se posicionar. E eu acho que aí ele foi completamente infeliz, foi homofóbico e depois ele foi tentar justificar. A retratação é A mais... retratação também Ali faltou assessoria, é pior, eu acho, né? porque daí ele faz aquela comparação, uma questão de caráter, entendeu? né? Então já faz uma outra associação Porque que também está construída no imaginário dele. E aí a gente lançou a nota, inclusive, nós não vamos só lançar a nota, o Grupo Arco-Íris do Rio já entrou com uma ação e tal. Eu acho, porque E a gente homofobia, homofobia é crime, né? Exatamente. Não dá pra passar pano Não dá. só por amor à camiseta. Bárbara, eu acho que agora é tu. Quem quiser ajudar na organização como voluntário, sério, como que faz, como que participa, talvez seja fechada nessa, mas numa próxima. As reuniões da parada a gente começa a fazer 6 meses antes da coisa. Todas as reuniões são abertas. São abertas, daí as pessoas, os coletivos que quiserem se integrar. E quem É não é só- coletivo e a- pode também. Pode, pessoa independente também pode. Pode. E aí vai vendo, eu gosto mais de fazer isso, eu gosto mais de fazer aquilo. Vai né? se direcionando para os Integrando. GTs que se identificam mais. com A elas, parada sim. tem uma tradição mais de ser formada por coletivos, né? Uhum. Então, normalmente são grupos de pessoas que chegam para ficar. Normalmente, as pessoas que estão independentes ali é porque ocorreu algo, né? No intercurso Uhum. permaneceu. Mas a gente, formalmente, né? As reuniões estão abertas, podem nos contatar, queremos participar de uma reunião, né? Na reta final do ano fica mais difícil de inserir novas pessoas, porque daí já é a correria para resolver tudo, né? Mas a gente abre formalmente no início do ano um formulário para coletivos e pessoas. Daí que divulga chegam, nas redes. Divulgamos nas redes ali Tá. para fazer esse chamamento mais público. Só, dá o serviço, faz o convite pra galera ir, prestigiar. Contigo. Então, gente, é a 28ª edição, né? São quase 30 anos de história aí. Nós somos uma das paradas mais antigas do Brasil e cada ano é muito diferente, né? Cada ano é uma nova sensação, assim. Eu tô recém no meu 2º ano compondo a organização da parada, né? E sempre aprendo muito, tanto nessas reuniões durante o ano todo, com os coletivos, né? Nessa construção do que é fazer um evento como esse, o significado que ele tem, quanto no dia da parada mesmo. A gente espera ver pessoas de todo o estado, todo mundo que conseguir ir colaborar, levarem suas bandeiras, levarem suas faixas de protesto, levarem sua alegria, levarem seus amigos, seus parentes para estarem nesse lugar que não é só um lugar de festa, não é só um lugar de alegria, enfim, e música, mas também vai ter bastante debate político. Também vai ser a primeira marcha trans de Porto Alegre, né? Uma cidade que, como a gente já colocou aqui, conquistou tantas coisas nos últimos anos, né? Na última eleição colocando 2 travestis na Câmara de Vereadores, aprovando agora as cotas para as pessoas trans também, via o projeto da Natasha, né? São tantas conquistas, assim, eu acho que esse ano a parada vai ser especial por isso, sabe? Porque a gente vai estar cravando, assim, algo que já deveria ter acontecido, que é uma marcha trans na cidade, finalmente vai acontecer e vai acontecer junto com a parada, justamente nessa simbologia de união das nossas lutas, né? Que nenhuma delas anda separada. As nossas lutas andam juntas desde o começo. E nesse sentido que a marcha trans vai puxar os trios, né? O primeiro trio que vai sair vai ser o fazer trio a frente da marcha trans, né? Segundo pelos demais trios, assim. Então fica o convite para todo mundo que conseguir participar. A gente vai começar às 10 da manhã com a corrida de pedalinhos, lá na Redenção, no Laguinho da Redenção. A partir das 11 já com a programação na parada, e daí o dia é só... Vai ser um momento para celebrar também, né? Sim. Bem importante. Eu vi que tem excursão se articulando para vir, acho que tem gente do Muita! interior também, né? Tem Sempre bastante. conseguimos bastante... Pessoal, eu queria agradecer muito vocês. A gente tem uma lembrancinha sempre aqui, sério, obrigado mesmo, de Obrigado, coração. obrigado. Muito obrigado por vocês terem aceito. Antes do encerramento, a gente vai para uma manifestação da Sol, a Sol quer ler um manifesto, e aí depois a gente volta com a escritora Simone Dalmolin. Se
tudo contigo. Eu vou ler uma versão reduzida do manifesto da parada desse ano, que a gente escreveu bastante coisa, né, como já foi conversado aqui, são muitos tópicos assim que a gente sentiu que o movimento LGBTQIA+ precisava se pronunciar. Vocês vão encontrar esse manifesto na íntegra no perfil da parada, da nossa bio, e agora eu vou ler um pedaço para vocês, espero que gostem e se conectem. Em 2025, um pressentimento angustiante assola a comunidade LGBTQIAPN+, ao redor do mundo. A extrema-direita retorna ao poder nos Estados Unidos. E o presidente americano se elege com a promessa implícita de perseguir institucionalmente nossos corpos, nossa cultura e nossa existência. Desde o início do mandato, essa promessa tem sido prioridade. O governo ameaça a soberania e a economia de diversos países, incita uma nova corrida armamentista, prenuncia uma terceira guerra mundial e aprofunda o massacre promovido por Israel na faixa de Gaza. Conhecemos o histórico de Trump e o impacto mundial da política dos Estados Unidos. E apesar da alternância entre os governos, nossos direitos são atacados constantemente. Mas esse momento histórico, marcado pelo retorno do carrasco ao trono imperial, é um divisor de águas para a luta LGBTQIAPN+. A eleição de 2025 inicia um ciclo mais sombrio. Desde a campanha, terror e perseguição às minorias foram evidentes. Parte da base do Trump fez campanha abertamente nazista. A direita mostrou sua face sem disfarces. Os copos de leite foram substituídos pela suástica. Com amplo apoio das igrejas, dos militares e dos magnatas da tecnologia, Trump iniciou um mandato cruzando limites civilizatórios. Foram implementadas políticas para impedir o ensino e a discussão sobre gênero, sexualidade e raça. Bloquearam terapias hormonais, cirurgias e atendimentos básicos para pessoas trans e pessoas vivendo com HIV. Barraram o acesso da população trans ao trabalho e eliminaram incentivos à inclusão. Na posse de Trump, a presença de bilionários da tecnologia evidenciou a aliança entre o poder conservador e o grande capital. Empresas como X, Palantir, Tesla, Oracle e Meta, além de gigantes como Walmart, Amazon e Google, começaram a eliminar programas de diversidade e apagar referências à comunidade LGBTQIAPN+. Esse alinhamento corporativo com o governo teve repercussão global. Em países como o Brasil, grupos conservadores usam essas ações como justificativa para suprimir políticas de equidade. Nossa comunidade, que há décadas luta por direitos básicos, encontra-se adoecida física e mentalmente, sem acesso a medicamentos, expulsas do trabalho, atacadas nas redes, perdendo contratos, retiradas das escolas, como no caso da Universidade Federal do Rio Grande, que baniu cotas trans e expulsou os alunos. Os bilionários e seus lacaios alimentam políticas de morte e um apartheid da população trans, que apaga toda a comunidade LGBTQIAPN+. É um despejo coletivo para fora da sociedade. No campo cultural, ressurgem estéticas que idealizam a mulher doméstica e submissa, enquanto culturas red pill e incel moldam homens violentos e misóginos. Esse veneno também contamina parte da comunidade LGBT. A extrema-direita convence pessoas LGBT de que há espaço para nós em sua política, mesmo com tantos exemplos históricos de rejeição. A falta de alternativas eleitorais leva muitos à ignorância sobre a nossa história. A história da comunidade LGBTI+, sempre esteve ligada às lutas trans e travesti. De Stonewall ao Brasil da ditadura, enfrentamos perseguições e resistimos juntas. Nos últimos anos, vivemos retrocessos significativos e novos ataques, especialmente contra pessoas trans e travestis. Agora, assistimos à tentativa de exclusão do T da sigla por um setor de LGBs. A Parada Livre de Porto Alegre repudia veementemente esse ataque. Nossa trajetória sempre foi construída com todas as letras da sigla, visível nos motes, identidades visuais, trios e nas ações como a defesa das cotas trans e travestis nos concursos públicos municipais de Porto Alegre. É irracional a ideia de oposição entre os movimentos lésbico, gay, bissexual e trans. Essa ruptura é fruto de discursos da ultradireita que tentam retomar ideias essencialistas e patologizantes, já superadas cientificamente com muita luta e pesquisa. Enquanto o sistema vende ilusões para uma juventude adoecida pelo colapso ambiental, econômico e social, nós resistimos. A história é cíclica. Governos criam e destroem meios de garantir dignidade, mas nós sobrevivemos à ditadura, às batidas policiais, à epidemia de HIV e AIDS ignorada pelo Estado. Criamos revoluções estéticas e de pensamentos. Estamos nas vielas, nas ocupações, nos trabalhos precários e nas estatísticas de assassinatos. Travestis, bichas, sapatonas, transmasques, não binários, gays, lésbicas, corpos dissidentes que sonham, amam e resistem.
Nossa liberdade incomoda quem vive de privilégios. Sempre fomos resistência. Agora, mais do que nunca, somos ameaça. Nosso movimento faz tremer as bases do sistema. Mesmo diante da despolitização crescente e da manipulação da direita, surge uma juventude revolucionária que luta por dignidade e liberdade. Apesar de Bolsonaro e seus discípulos fascistas, o Brasil se impõe num grito negro e periférico travesti. Não toleraremos o retrocesso. Chegamos ao Congresso, a música, a TV e a cultura de massas e não recuaremos. Por isso, mesmo celebrando nas ruas, não podemos perder o foco. Todas as paradas LGBTQIAPN+, estão ameaçadas. Há esforço político para enfraquecer os movimentos sociais e dividir as nossas lutas. Precisamos fortalecer quem mais precisa. Pensar no transfeminicídio, nas crianças LGBTQIAPN+, nas LGBTs da Palestina, não permitir que o Estado de Israel use uma vitrine de gays brancos para justificar a morte do povo palestino. É com esse ímpeto de resgatar a verdade e unir a nossa revolta à nossa luta coletiva que a 28ª Parada Livre de Porto Alegre sairá às ruas de 7 de dezembro de 2025. Chamamos o nosso povo para celebrar nossas existências e conhecer os coletivos que lutam diariamente pelos nossos direitos. Revolte-se com consciência de classe. Revolte-se contra os inimigos reais. Que a nossa revolta seja um motor de transformação. Que a união das nossas revoltas vire força para enterrar esse sistema que mantém a maioria refém da minoria. Um sistema que causa guerras, doenças, fome e miséria. Revolte-se e lute. O futuro da humanidade depende da nossa firmeza e da nossa organização em permanente revolução. Uau! Essa é a versão reduzida. Me manda, depois eu quero ver muito a versão integral. Adorei o texto, parabéns. Considerações finais, Célio? Não, só gostaria de agradecer e convidar, reforçar o convite para domingo a gente estar lá na Redenção, todo mundo. Obrigado aí mais uma vez. Considerações finais, Sol. É isso, gente. Muito feliz de estar aqui, poder falar da parada e espero ver todos lá. Vai ser incrível. Eu queria mais uma vez agradecer a disponibilidade, o carinho, a gentileza de você, desejar que seja um dia belíssimo de sol, um evento lindo, uma manifestação potente, uma demonstração de força e união maravilhosa. Nós vamos estar lá produzindo conteúdo. Com certeza. Já entreguei a lembrancinha, então quero uma salva de palmas.